O Senado pode analisar antes do recesso de julho o nome do indicado, de Cristiano Zanin, para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A indicação do advogado, que defendeu Lula na Lava Jato, foi confirmada ontem pelo presidente, publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Cristiano Zanin vai substituir o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF em abril, um mês antes de completar 75 anos. O advogado tem 47 anos e, se tiver o nome aprovado pelo Senado, poderá permanecer no cargo até 2051. Isso por causa da idade, justamente. Ontem, ao fazer o anúncio da escolha, Lula destacou as qualidades de Cristiano Zanin, não só como defensor dele. E eu achei essa frase aqui... Isso é complicado, né? O próprio presidente da República que fez a indicação dizer não só pelas qualidades como defensor, meu defensor. Quer dizer, isso está sendo levado em consideração. Segundo o presidente, o advogado preenche todos os requisitos para ocupar o cargo. Todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Eu conheço as qualidades como advogado, conheço a qualidade dele como chefe de família e conheço a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro da Suprema Corte, se aprovado pelo Senado, e eu acredito que será, e eu acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Antes de assumir a vaga no Supremo, Cristiano Zanin será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em seguida, a indicação será levada ao plenário. A votação é secreta e, para ser, vai precisar do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a análise deve ocorrer antes do recesso. Chegando, nós vamos encaminhar a Comissão de Constituição e Justiça. Eu já conversei com o presidente Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem na Comissão de Constituição e Justiça. Vai fazer a sabatina, a apreciação do nome e vamos submeter ao plenário do Senado Federal a partir desse exame da CCJ. Avalio positivamente alguém que reúne condições e tem os predicados para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, e essa é uma avaliação, obviamente, que o colegiado do Senado terá a oportunidade de fazer. Ele está animado, otimista, obviamente percorrerá e visitará os senadores para poder se apresentar. Estou lendo aqui o perfil do Zanin, não só profissional, mas pessoal também. Ele é de Piracicaba, uma família de classe média. Ele e a mulher, que também é advogada, fundaram um escritório chamado Zanin Martins Advogados. Os dois têm 3 filhos e a esposa deve continuar à frente do escritório com a ida do marido para o STF. Ele já lançou um livro chamado Lawfare, uma introdução em que apresenta a tese embasou a defesa do Lula na Lava Jato, uma estratégia sempre de enfrentamento, de confronto direto com a força-tarefa. É advogado, o que não significa, obviamente, nenhum impedimento, Há outros advogados no STF, Barroso e Fachin. Não chegou a fazer mestrado, mas influenciou algumas teses jurídicas importantes, vejo aqui na reportagem da Raíssa Mota no Estadão, como a inconstitucionalidade da condução coercitiva e a revisão da prisão em segunda instância. Uma curiosidade, Sheila. Ele gosta de vinhos e adora frutos do mar, mas recentemente descobriu que é alérgico, sabe a quê? A lula. Lula. O molusco, no caso. Não o presidente. Bom, a indicação do Cristiano Zanin foi bem recebida pelos ministros do STF. Gilmar Mendes, decano da corte, chamou o advogado de brilhante e escreveu que ele sempre demonstrou elevado conhecimento jurídico durante a trajetória profissional. Luiz Fux classificou a escolha como ótima, assim como Cássio Nunes Marques. André Mendonça desejou sucesso a Cristiano Zanin e afirmou que ele cumpre os requisitos para ocupar uma vaga no STF. Luiz Roberto Barroso chamou o advogado de sério e competente e destacou a dedicação dele e a conduta ética mesmo diante de adversidades. A presidente do STF, Rosa Weber, sem citar o nome de Zanin, criticou, em encontro com o presidente da Finlândia, a falta de mulheres em tribunais superiores no Brasil. E para o ex-ministro Ricardo Lewandowski, o escolhido para substituí-lo é um experiente e combativo advogado que preenche todos os requisitos para ocupar uma vaga na corte.
Mais informações aqui sobre o perfil dele, né? Formado em Direito pela PUC, é especialista em Direito Civil e Processual e em mais de 2 décadas trabalhou em diversos casos de repercussão nacional. Na lista estão, por exemplo, a recuperação judicial da Varig, falência da Transbrasil e a revisão do acordo de leniência da JIF. Segundo o colunista de Poder Judiciário aqui da Band News FM, Rodrigo Aidar, o caso que tornou Cristiano Zanin famoso, entre aspas, é um ponto fora da curva. Todo mundo vê o Cristiano Zanin como o advogado que defendeu o ex-presidente Lula, então vê ele como um advogado criminalista. Mas ele nunca foi criminalista. Mas ele é um advogado empresarial. Ele é professor de direito civil e de direito processual civil. A Lava Jato foi praticamente a universidade do Zanin na área penal. A Lava Jato é o ponto fora da curva da carreira de um advogado que trabalhou o tempo todo na área empresarial e civil. Para o cientista político e colunista da Band News FM, Fernando Schiller, a indicação de Lula tem sim um caráter político. A novidade é que nesse momento você tem um advogado que não era do governo, que não trabalhava nas estruturas institucionais, era um advogado criminal, era um advogado pessoal do presidente da República, né? Então, assim, é legítimo que o presidente faça a indicação. Eu acho que é um recado que o Lula dá, dizendo assim, olha, essa história que eu vivi nos últimos anos é a minha grande história, eu valorizo ela muito, eu quero dar uma resposta para o país. Enfim, e eu acho que é esse o tom dessa indicação, não é? É um tom eminentemente político. Das pessoas que conhecem Cristiano Zanin e o trabalho dele, não há qualquer tipo de fala de nenhum tipo de crítica à carreira, à conduta dele. O que preocupa um pouco, né, Megali, talvez seja a conduta do presidente da República de não se importar com o que as pessoas digam, do que ele faça ou que ele fale. Recentemente a gente teve a situação Nicolás Maduro aqui no Brasil. Todo mundo fala, todo mundo sabe que a Venezuela não é um país que tem um regime democrático. E aí vem o presidente, por causa de uma ala ideológica dentro do PT, ele fala aquilo em público, né, para todas as pessoas, incluindo os líderes da América do Sul que estavam aqui reunidos. Então é uma coisa de, eu faço o que eu quero, eu não me importo com vocês, com ninguém mais, com o pensamento de ninguém. Então, das pessoas que conhecem o trabalho de Cristiano Zanin, tecnicamente, ele é muito elogiado por todos, né? Agora, essa coisa de não se preocupar com o que os outros pensam. A questão imagética. E assim, isso, bom, traz também traz um mal-estar, na verdade, de seremos ouvidos pelo presidente da República quando nós levarmos alguma questão a ele se importa com o que a população brasileira pense, é uma população que está extremamente polarizada, ele sabe que quase metade das pessoas tem uma linha de pensamento diferente da dele, então danem-se essas pessoas. Eu não sei se isso é muito saudável, ainda mais no primeiro ano de governo, entende? Não é uma crítica ao Zanin. Sim. Mas a forma como essa indicação está sendo feita. Muitos ouvintes estão mandando mensagem para cá e muitos deles fazendo essa defesa. O que tem? O cara é um excelente profissional e tal. Basta o presidente Lula fazer alguma coisa que a Carla vai lá e critica. Chegou a isso. Você é patética. Mas, enfim, é uma posição que eu tenho. Eu enxergo dessa forma. Não acho uma coisa muito... Eu não sei se nessa posição eu faria isso. Eu ouviria as outras pessoas e teria um certo pudor com esse tipo de indicação. Mas já aconteceu algo parecido, né? O Fachin era advogado do PT. Sim. Né? E eu me lembro das críticas enormes que a presidente Dilma, na época, sofreu por causa da indicação do Fachin. Assim, críticas terríveis, Sim. Inclusive ataques pessoais à presidente, e que hoje a gente não ouve nessa situação, né? A gente percebe um comportamento muito diferente com o que houve com a presidente da República e o que está havendo agora com o presidente Lula. Só uma ponderação. Claro. É possível que eu esteja errada, bem possível. Não, acho que não tem, numa questão opinativa assim, não tem o certo e errado, né, numa questão de imagem. Mas deixa eu aproveitar, mudando totalmente de assunto, só vou desviar um pouquinho aqui, tá, Sheila? E aproveitar que você falou na questão do Maduro, eu preciso fazer uma correção aqui. Eu fiz uma crítica bastante incisiva ao Lula na época dessa fala aí do Maduro, e eu citei aqui uma história que não é oficialmente confirmada. A do cachorro? A do cachorro. Alguns ouvintes escreveram sobre isso, né? Eu procurei, embora haja histórias anedóticas de pessoas que acabaram sacrificando seus bichinhos lá para se alimentar, ou comendo cachorros de rua, né? E aconteceu aqui ou ali, mas não é algo generalizado na Venezuela, tá? Então eu caí num conto aqui, num boato, e trouxe isso pro microfone, por isso eu peço desculpas.
não mudo uma vírgula do que foi dito a respeito de Maduro, a respeito da fala destrambelhada do presidente, mas essa questão aí eu retiro, tá? Fiz questão de falar aqui porque eu sei que esse é o momento que a gente tem uma grande audiência. Vamos lá, com mais de Brasília agora. Vai a sanção ao veto do presidente Lula, a medida provisória que reestrutura a esplanada dos ministérios. Ontem, depois de mais um dia de muita negociação, a MP foi aprovada pelo Senado, 51 votos a favor, 19 contra. João Pedro Melo está com a gente ao vivo da capital do país. Vai contar um pouco mais sobre como foram essas negociações, como foi essa decisão final e como fica a partir de agora, como ficam os ministérios. Bom dia, João Pedro. Oi, Sheila, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, 37 ministérios, fica como estava desde o dia 1º de janeiro. Agora segue para a sanção presidencial aquela medida provisória que reestrutura, então, os ministérios do governo Lula. Foi muita pressão, muita tensão também e essa MP acabou passando pelo Congresso, isso às vésperas de perder a validade. Ontem, após a aprovação da Câmara na última quarta-feira, o Senado também votou o texto e aprovou. Primeiro foi uma votação simbólica, só que aí a oposição pediu verificação. Verificação levou mais ou menos 35 minutos e aí depois foram 51 votos a favor e 19 contrários, além de uma abstenção. Esse placar folgado, no entanto, não traduziu o verdadeiro clima de insatisfação no Congresso. Na Câmara, o presidente da Casa, Arthur Lira, já tinha reclamado da falta de articulação política do governo para viabilizar essa proposta e a principal reclamação da base governista é em relação à demora no cumprimento de acordos com parlamentares. E aí a gente fala de diversos acordos, pagamento de emendas, entre outras questões, né? Lira deixou claro que o governo precisa melhorar o diálogo. E a gente vai ouvir o Lira agora. É importante que se diga e deixe claro que daqui para frente o governo, claro, vai ter que andar com as suas pernas. Bom, Lula conversou por telefone com Arthur Lira sobre as dificuldades nas negociações com os deputados e senadores e no Planalto a avaliação é de que o episódio escancarou as falhas do governo, como uma lição para melhorar a articulação entre os poderes. Do outro lado, o presidente da República reforçou a confiança que ele tem no Congresso Nacional. Nós conseguimos aprovar a organização do governo com muito mais votos do que a gente esperava. E será assim em outras votações, porque nós, nesse governo, respeitamos o Congresso Nacional e achamos que o Congresso Nacional não pode ser submisso ao governo. Ele não tem obrigação de aprovar o que eu quero. Bom, com a aprovação da MP, o governo garante a estrutura da esplanada com 37 ministérios, como a gente falou, só que se não fosse aprovada até ontem, o governo voltaria àquela configuração do último dia 31 de dezembro, ou seja, o último dia da gestão de Jair Bolsonaro. Seriam 23 ministérios. Essa medida também foi aprovada com mudanças que foram feitas pela comissão mista instalada no Congresso. E qual foi o acordo inicial, o acordo final a respeito desse tema? A recriação da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde. Esse órgão ele é um abrigo tradicional de indicações do Centrão. Coincidentemente, partidos do Centrão estão ligados a Arthur Lira, né? E esse órgão também fez parte da gestão de Jair Bolsonaro. Foi extinto ainda no período da transição, claro, Lula ainda não tinha esse poder, mas já avisou que iria extinguir a FUNASA e assim foi feito logo no primeiro dia de gestão. Não ficou muito tempo extinto, voltou a ser criado, então, diante da aprovação dessa medida provisória. E aí o governo agora tem também algumas outras questões que devem ser colocadas aí na mesa, principalmente com relação a esse ponto da articulação. A gente tem algumas medidas provisórias que continuam perdendo a validade. A gente tem, por exemplo, a medida provisória do COAF, que vai perder a validade no dia de hoje. Temos também outras medidas provisórias relacionadas ao CARF, né, que estabelecia ali o voto de qualidade a favor do fisco, favorecia o governo no caso de empates no Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Então toda essa questão, por enquanto, está parada no Congresso, não teve comissão especial, portanto, não deve ser votada. Bom, então só para a gente repassar aqui, João Pedro, quando a gente olha para essas três MPs perdendo validade nessa sexta, ignoradas pelo Congresso, MP do COAF, do CARF e a da extinção da FUNASA. Era sobre essa que você falava mais detalhadamente, isso, né? Exatamente isso, Sheila. E aí a gente
né, se a gente for analisar com relação à questão de articulação política, a gente teve articulação, óbvio, para aquela medida provisória que tratava do Bolsa Família, que foi inclusive aprovada também no Senado Federal. A gente tinha essa medida provisória da reestruturação dos ministérios e agora a gente tem essas 3 praticamente ali que não foram votadas. Por quê? A Funasa foi incluída, obviamente, nessa medida provisória de reestruturação dos ministérios. Então ela não ia ser votada mesmo. Só que aí a gente tem a do COAF, que seria votada e não foi, e também a MP do CARF, que seria votada e não foi, exatamente por falta de articulação política. Ô João Pedro, agora o Lula descartou então uma reforma ministerial porque ele está sendo bastante pressionado, inclusive por deputados, né, a gente colocou a sonora do Lula, né? Ou ainda não? Não, ainda não. Ainda não? Ah, então coloca aí. O Lula descartando a possibilidade de uma reforma ministerial. Foi outra sonora do Lula que a gente colocou aqui. Isso. E negando, né, que Arthur Lira tenha pedido cargos em troca da aprovação da MP. E aí, na sequência, a gente faz a pergunta aqui ao JP. Não pediu e nem poderia pedir, porque o PP é um partido de oposição e tem gente que vota com a gente. O PP já teve um ministro no PT. O PP teve 2 ministérios no governo da Dilma. Não é problema se ele pedisse, a gente vai avaliar, mas até agora eu nunca ouvi o Lira pedir ministro. Não está na minha cabeça fazer reforma ministerial, a não ser que aconteça uma catástrofe que eu tenha que mudar. Mas por enquanto o time está jogando melhor que o Corinthians. Talvez melhor que o Corinthians da semana passada. Eu não sei o que seria exatamente uma catástrofe, mas não é um cenário dos mais bonitos. O governo ter que passar no banco e liberar 1 bilhão e 700 milhões a cada aprovação de MP. Não tem caixa que resista a isso. Né? E o governo tem uma base aliada que não entrega nada. O caso mais emblemático é o do União Brasil, que tem 3 ministros na esplanada e não consegue garantir, com esses 3 ministros, um único voto a favor do governo. Claro que há deputados do União Brasil que votam a favor do governo, mas não é por ação desses ministros. Estou falando aqui de Valdez Góes, que é difícil, né, de ser tirado, porque ele é aliado de Davi Alcolumbre, o ministro da integração regional, e o Alcolumbre vai ser útil para o governo na hora da sabatina do Zanin, a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, e o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Esses ministros têm pouco ou nenhuma intimidade com os deputados do União Brasil, que inclusive já tornaram clara para o governo a sua manifestação para que outros nomes sejam indicados dentro do União Brasil para o corpo ministerial. Inclusive já tem alguns que circulam por aí, como o de Celso Sabino, do União Brasil do Pará, ex-relator do orçamento, aliado, né, do presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o deputado federal Carlos Henrique Gaguin, que é do Tocantins. A principal demanda é exatamente pelo Ministério da Integração Regional, mas ali é complicado por causa dessa amizade do Valdez Góes com Davi Alcolumbre. Não é bom para um governo fazer uma reforma ministerial tão cedo, né, com tão pouco tempo. Para usar mais uma vez essa palavra, imageticamente é péssimo. Passa o recado de que o governo não está funcionando. Agora, o problema é que não está funcionando. Né? E o que é menos danoso, ô João Pedro? Aí eu pergunto, o que circula pelos corredores de Brasília? Você manter um governo disfuncional só para não ter que realizar uma reforma ministerial, ou trocar esses ministros, lidar com esse desgaste, mas pelo menos tentar um corpo ministerial que funcione e garanta votos do Congresso? Ah, Megali, essa é uma pergunta tão difícil que parece aquelas perguntas que se fazia antigamente naqueles programas de auditório, quando acendia a luzinha, você tinha que responder qualquer coisa, né? Sim ou não. Mas é mais ou menos nesse sentido, assim, é uma pergunta bem difícil, porque é uma avaliação que o Palácio do Planalto tem que colocar em cima da mesa, decidir se vai de fato fazer essa reforma ministerial ou se vai deixar como tá. Mas a gente tem que destacar, principalmente, isso é fato, né? A gente contou ontem esses votos, principalmente com relação à Câmara, foram 20 deputados de partidos que têm ministérios que votaram contra essa medida provisória da reestruturação da esplanada. Ou seja, a base de fato ainda não está formada. Claro, leva um tempo? Leva um tempo. É uma questão que
não é do dia para a noite, mas o governo tem que trabalhar bem nessa articulação para já conseguir fechar uma base coesa nos próximos dias ou para as próximas votações. A gente tem aí já as margens, né, do que a gente pode dizer, a votação do orçamento, né, isso tem que acontecer antes dos parlamentares tirarem férias, ou seja, ainda nesse primeiro semestre, que é a chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ainda não tem base, de fato, para que isso seja aprovado, então é um ponto delicado. E aí a gente entra em outras questões também que são delicadas, né, de base aliada, entre outros pontos. A gente falou sobre esses 20 deputados que votaram contra esse texto no Senado. Não foi bem assim, né? Os senadores votaram, de fato, a favor do texto, mas há essa preocupação de que o governo consiga formar essa base para vencer, de repente, o Congresso, que é 70% de oposição. Então é uma questão que o governo tem que trabalhar bastante, tem que colocar a bola no chão, jogar de fato para tentar conseguir aí reverter essa situação e garantir os votos necessários para aprovar os textos que são de interesse do Palácio do Planalto. Para não ficar também numa paralisia, né, João Pedro? Que em muitas áreas é o que se tem visto nesse governo. Eu estava lendo mais sobre a MP do CARF, Conselho de Administração de Recursos Fiscais, e essa MP estabelecia o chamado voto de qualidade a favor do fisco, ou seja, favorecia o governo no caso de empates em julgamentos ali no Conselho, no CARF, uma regra que existiu até 2020, quando então o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei do contribuinte legal, passou a favorecer o contribuinte, num caso de empate. Com o retorno desse voto de qualidade, a equipe econômica tinha aí uma esperança, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha uma esperança de arrecadar cerca de 50 bilhões de reais, e há uma corrida desesperada por parte desse ministério por arrecadação, por tirar dinheiro sabe-se lá de onde. Era um tema considerado essencial pelo ministro Fernando Haddad, que agora tem buscado aumentar a arrecadação para viabilizar as regras, inclusive previstas no arcabouço fiscal. Aí no início do mês passado, já com vários sinais dados pelo Congresso de que essa MP caducaria, o governo encaminhou um projeto de lei sobre exatamente esse mesmo tema com regime de urgência. É uma proposta que tranca a pauta. Não é isso? E, portanto, impede outras votações ali na Câmara a partir do dia 21 de junho. Aí vem recesso, e aí é delicado quando a gente está falando exatamente de interromper um processo de paralisia, porque não tem sinalização para aprovação desse projeto. É verdade, Sheila, é um processo um tanto quanto delicado e normalmente quando a gente tem esse trancamento de pauta, né, no Congresso Nacional, é preciso articular, preciso de fato conversar com a base aliada para conseguir destravar essa pauta, conseguir de repente aprovar esse texto. Então é mais um trabalho a ser feito pela equipe de articulação ao longo desses próximos dias e como eu falei, a gente já está praticamente aí às margens das férias dos parlamentares. E por que eu digo isso? Porque agora vem aquele processo de festas juninas, que o Congresso dá aquela parada de uma semana por conta do dia do São João. A gente tem também, ao longo dos próximos dias, esse recesso, então tem que votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então são assuntos que vão acabar se encavalando, se a gente pode dizer assim, na pauta do Congresso Nacional. E isso é um ponto delicado que o governo tem que resolver nesses próximos dias. Tem que desarmar ou desatar esses nós para, de fato, conseguir votar esses textos, colocar esses temas em votação e conseguir a aprovação, porque é um Congresso que é 70% oposição, é um Congresso que não está, de fato, votando com o governo e que precisa, nesse momento, aprovar as pautas de interesse do Executivo. Então, é uma questão delicada. A articulação do Palácio do Planalto vai ter que entrar em ação para conseguir desatar esses nós e, de fato, conseguir também a aprovação dessas matérias. Valeu, João Pedro. Obrigada. Bom trabalho. Boa sexta, bom fim de semana. Boa sexta pra nós. Um abração. Bom, e lembra que ontem a Mônica falava sobre uma operação, né, que estava rolando, mais ou menos nesse horário. A Polícia Federal apreende mais de 4 milhões de reais durante uma operação contra fraudes com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação no estado de Alagoas. Entre os alvos da Polícia Federal, adivinha só, o ex-assessor de Arthur Lira. Fala aí, o micoano.
A Polícia Federal vai analisar o material apreendido na operação contra suspeitos de participar de fraudes em licitações no estado de Alagoas. Segundo as investigações, as irregularidades ocorreram na compra de kits de robótica para a rede pública de ensino com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a PF, os editais incluíam diversas restrições que faziam com que apenas uma empresa conseguisse atender ao pedido nas licitações. No endereço de uma empresa em Maceió, foram encontrados mais de 4 milhões de reais em um cofre. Os agentes ainda apreenderam carros de luxo na operação, que cumpriu mandados também em Brasília, onde 2 pessoas foram presas. A ação ainda foi realizada em Goiânia, São Carlos, no interior paulista, e Gravatá, em Pernambuco. Um dos investigados é Luciano Cavalcante, ex-assessor de Arthur Lira, quando o deputado era líder do PP na Câmara. A Polícia Federal estima que o grupo pode ter desviado até 8 milhões de reais. Bem, por meio de nota, é isso? O Arthur Lira afirmou que cada um é responsável por seu CPF. Ele falou isso? Falou. Falou que não vai responder pelo CPF alheio. Ah, tá certo. E disse que não tem nada a ver com isso. Então essas são as palavras do presidente da Câmara. O Pablo Fernandes chamou a atenção aqui de que tinha aquela montanha de... Eu nunca vi tanto dinheiro junto, acho que só no cinema. O cofre ali, né? Aí na casa do Gedel. Ah, verdade. Ali tinha bem mais. Lembra daquilo? Mas é grana pra caramba. E aí lá embaixo, 2 remedinhos, né? E segundo o Pablo, um deles é pra disfunção erétil. Ou seja... O dinheiro não compra tudo, né? Ou compra, Ou compra, né? Vai comprar o... E o Pablo tá sabendo direitinho também, né, Pablo? Bateu o olho e já reconheceu. E tá virado, tá de costas, né? Então. Mesmo assim ele reconheceu o remédio. O remédio. Bem, o TSE deve começar a analisar em 2 semanas a ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. Ontem, o ministro Benedito Gonçalves liberou o relatório dele e pediu que o caso seja incluído na pauta. Fala aí, Thalita Almeida. Uma ação que pode deixar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos é liberada para julgamento pelo ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente é investigado por abuso de poder político durante a campanha eleitoral. O processo trata de uma reunião feita por Bolsonaro com embaixadores, em que fez acusações contra o sistema eleitoral sem provas. Ao liberar a ação, o ministro Benedito Gonçalves apresentou ao tribunal um relatório com o detalhamento dos procedimentos realizados, inclusive os dados da coleta de provas e as alegações das partes e do Ministério Público Eleitoral. A defesa de Bolsonaro alegou ao TSE que a reunião com embaixadores não teve caráter eleitoral e que os ataques às urnas fizeram parte de um debate de ideias para aprimorar o sistema de votação do país. Agora, cabe ao ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, marcar a data do julgamento. Em São Paulo, Bolsonaro negou que tenha cometido qualquer tipo de crime eleitoral no encontro com embaixadores. Essa política, no meu entender, não deve prevalecer no Brasil. Nós devemos enfrentar os adversários nas urnas e não nos tribunais. Convidei os embaixadores, em torno de 60 compareceram, estava aberta a imprensa, essa conversa nossa, não foi nenhuma crítica ao TSE, não houve ataque à justiça eleitoral. Foi mostrar como era o nosso sistema eleitoral. Mostrar como era nosso sistema eleitoral, Bolsonaro, pelo amor de Deus. Foi lá, abriu a estrutura do governo, abriu um palácio que pertence ao Estado brasileiro e não ao senhor, para contar ao mundo que o Brasil fraudava suas eleições, que o nosso sistema era frágil, passível de fraudes, que possivelmente isso teria ocorrido em 2018. Nunca apresentou uma prova disso. Aliás, disse, tenho as provas e as apresentarei. Aí, em outro momento, falou assim, não sou obrigado a mostrar provas. Não sou obrigado e não temos prova, veja bem. Teve essa frase, não temos prova, veja bem. Isso. Como se fosse um absurdo você exigir as provas de alguém que disse que tinha as provas e queria mostrá-las. Tinha um hacker. E aí vai lá, chama os embaixadores e dobra a aposta. Faz esse mesmo circo, essa palhaçada, envergonhando o país que o senhor governava. Inventando fraudes que não existiam dentro do país governado pelo senhor. Olha que coisa maluca, Sheila. Que loucura. E vem dizer que isso não é um crime? É um crime de lesa pátria, é um crime contra a ética, é um crime contra a lógica. O senhor não estava defendendo ali a idoneidade do sistema eleitoral brasileiro, não, senhor. Estava defendendo a sua pele.
Estava defendendo a sua candidatura. Estava defendendo o seu discurso golpista. Tudo isso é crime. Utilização da máquina pública em favor próprio. Conspiração contra o próprio Estado. Tem uma penca de crimes que foram cometidos ali. Naquele episódio constrangedor, embaraçoso, que envergonha a nós, mesmo aqueles que têm o orgulho de jamais terem votado no senhor para nada. Esse grupo em que, graças a Deus, eu me coloco. Mas sigo sendo brasileiro. E sigo tendo pesadelos com os 4 anos em que fomos governados por essa criatura. De maneira democrática, diga-se. Foi eleito. Foi escolhido democraticamente por um sistema que funciona. Tanto é que o senhor foi eleito. Pronto, a turminha do Maduro voltou. Já chegou essa mensagem. Como é que é? Ah, sim. Uhum. O STF... Pronto. O STF dá início ao julgamento de mais de 70 suspeitos de participação nos atos criminosos de 8 de janeiro. André Viana. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar na madrugada desta sexta-feira os casos de mais 70 acusados de participar dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Este é o 7º bloco de julgamentos, que decide se os denunciados devem se tornar réus na justiça. E o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar a favor das denúncias. Os outros ministros têm até a próxima sexta-feira, dia 9 de junho, para lançar os votos no sistema virtual. Na segunda-feira, o STF finalizou o julgamento envolvendo 131 acusados, acatando por 8-2 as denúncias da Procuradoria-Geral da União. Na ocasião, votaram a favor das acusações os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Rosa Weber, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Divergiram na questão os ministros André Mendonça e Nunes Marques. Com isso, chegou a 1.176 o número de pessoas com processos abertos na justiça por causa dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Ontem, a CPI dos atos antidemocráticos, instalada na Câmara Legislativa do Distrito Federal, ouviu o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Jair Bolsonaro, o general Augusto Heleno. Questionado sobre a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ele falou que a palavra golpe foi banalizada e negou qualquer envolvimento do ex-presidente no acampamento montado em frente ao QG do Exército e na invasão às sedes dos 3 poderes. O tratamento que estão dando a essa palavra golpe não é um tratamento adequado, porque um golpe, para ter realmente sucesso, ele precisa ter líderes, ele precisa ter um líder principal, alguém que esteja disposto a assumir esse papel de liderar um golpe. Não é uma atitude simples, ainda mais num país do tamanho e da população do Brasil. Então, esse termo golpe está sendo empregado com extrema vulgaridade e não é uma coisa simples de se avaliar que uma manifestação, uma demonstração de insatisfação, por exemplo, possa caracterizar um golpe. O Supremo Tribunal Federal vai analisar o recurso do ex-deputado Deltan Dallagnol contra a decisão do TSE que cassou o mandato dele. Fala aí, Ângelo Sfayer. O ex-deputado Deltan Dallagnol do Podemos recorreu ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que cassou o mandato dele. No mês passado, por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o registro de candidatura do ex-procurador por entender que ele burlou a lei da ficha limpa. Segundo a defesa apresentada ao STF, nenhuma das 15 representações contra Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público havia se tornado um processo disciplinar. Por isso, os advogados classificam a decisão do TSE como absurda. Deltan foi o deputado mais votado do Paraná, com mais de 344 mil votos. O dólar começa o dia de hoje valendo R$ 5,00 após a repercussão positiva com o resultado do PIB no primeiro trimestre. Ontem a moeda americana caiu 1,3% e a Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 2%. Entre janeiro e março, a economia brasileira cresceu 1,9%, puxada pelo trator do agronegócio. O setor avançou 21,6%, melhor resultado desde 1996. A alta foi impulsionada pelo aumento de quase 25% na colheita da soja, 8% na de milho, na chamada safra de verão. É o que explica o economista-chefe da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz. Ela cresce em cima de produtividade, ela cresce em cima de ciência, em cima de inovação, de tecnologia. Isso trouxe um enorme crescimento para a economia brasileira. Para a professora de Economia do INSPER, Juliana Inhas,
No entanto, o ritmo de alta do PIB não deve se manter robusto enquanto não houver mudanças estruturais. O que faria certamente a economia brasileira crescer num ritmo muito maior seria o consumo, e hoje esse consumo ainda é muito prejudicado pelas condições macro. A gente ainda carece aí de alguns ajustes que são fundamentais para fazer com que a população consiga ter mais renda e mais consumo ao longo do tempo. A gente ainda não chegou nesse nível, então muito provavelmente a gente continua com esse setor auxiliando o PIB, mas muito provavelmente o crescimento não deve permanecer assim tão robusto daqui para o final do ano. Bom, Lula comemorou o resultado. O PIB vai crescer mais do que o FMI prevê, eles vão ficar surpresos com a nossa economia, e nós temos que ir fazendo as coisas devagar. Agora nós vamos começar a anunciar um projeto de investimento em infraestrutura, e as coisas vão acontecendo. Em nota, o Ministério da Fazenda avaliou que o leve recuo de 0,1% da indústria está ligado ao alto patamar dos juros e que o setor não deve apresentar uma recuperação tão cedo. Destaque agora do Rio de Janeiro. A Justiça decreta a prisão dos envolvidos no assassinato do ator Jeff Machado. Fala aí, João Boeri. Os 2 suspeitos de matar e ocultar o corpo do ator Jeff Machado podem ser presos a qualquer momento. A Justiça do Rio expediu os mandados de prisão temporária por 30 dias a pedido do Ministério Público do Rio. Na decisão, a juíza Alessandra da Rocha Lima ressaltou que Bruno de Souza Rodrigues e Geander Vinícius da Silva apresentaram declarações contraditórias e tentaram tumultuar as investigações. Segundo o MP, o crime foi premeditado por Bruno com auxílio de Geander. De acordo com a polícia, Bruno mudou de endereço sem informar o local onde está atualmente, mesmo tendo sido solicitado, e desde o início das investigações tem tentado ocultar provas do crime. Em São Paulo, uma câmera instalada no uniforme de um policial militar ajuda a prender o homem que baleou 2 agentes durante uma abordagem. Os detalhes chegam com o Thiago Muniz. A polícia prende o homem que roubou a arma de um PM durante uma abordagem e atirou contra 2 agentes na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu na manhã de ontem, no cruzamento da rua Antônio Coutinho com a rua Primo Baldini, em São Mateus. Um dos militares foi atingido no rosto e o outro ficou ferido na perna. Eles foram levados ao Hospital das Clínicas. Uma outra pessoa que havia sido abordada na mesma ocasião também foi presa durante a tarde. Segundo o diretor do Departamento de Operações Especiais, delegado Clemente, as imagens gravadas pelas câmeras dos policiais podem ser usadas como provas. E nesse caso, ela serve de prova e com a face do indivíduo, a gente conseguiu, através do serviço de inteligência, identificar a visão e, através da identificação facial, chegar ao autor do crime. Então hoje é uma prova irrefutável e que a justiça tem todos os elementos para que esse autor seja responsabilizado por esse crime hediondo, que é um ataque contra um agente de força de segurança, que é um negócio inaceitável nos dias de hoje. Envolvido com a máfia das apostas, o zagueiro Eduardo Bauerman pega 12 jogos de gancho. Marcos Nazzoni. O zagueiro Eduardo Bauerman recebeu punição de 12 jogos por envolvimento no esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol do Campeonato Brasileiro por meio de apostas. O jogador do Santos, que teve seu contrato suspenso, vai seguir afastado dos treinamentos do Peixe, enquanto aguarda o andamento do caso na Justiça Comum. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva julgou nesta quinta-feira, além de Bauerman, outros 7 atletas envolvidos no esquema de manipulação, como o jogador Moraes, atualmente no Aparecidense, que foi suspenso por 760 dias. O Ministério Público de Goiás fez uma nova denúncia sobre manipulação de jogos no futebol brasileiro. Partidas da Série A e B do Brasileirão do ano passado, além de confrontos dos estaduais que aconteceram neste ano, seguem em investigação. Bom, o Bauerman ontem chorou, né? Quando ouviu a sentença, mas ele chorou de alívio, porque ele pegou uma sentença muito leve, de 12 jogos só, o que estava ali no horizonte. Era inclusive o banimento do esporte e o pagamento de uma multa que varia de R$100, olha que loucura, de R$100 a R$100 mil. A relatora do julgamento acabou desclassificando o Bauerman pelo artigo 258, cuja punição máxima é de 6 jogos para cada partida de envolvimento. Então, como o zagueiro foi acusado, né, por participação no esquema em 2 jogos, a pena recebida foi de 12, 6 vezes 2.
é uma pena levíssima, né? 12 jogos é aquilo que você pega quando você, sei lá, dá uma cotovelada violenta. Saiu barato, né? Tá saindo barato por enquanto. Participa de uma briga dentro de campo, muito barato. É bonito participar de briga dentro de campo da cotovelada? Claro que não é, por isso que tem uma pena de muitos jogos de suspensão. Agora, você participar de um esquema de apostas, lesando não só o seu time, os torcedores, mas o próprio esporte, é algo muitíssimo mais grave. Muitíssimo mais grave. Enfim, o caso tá rolando ainda serão apuradas todas as responsabilidades, mas qualquer um que tenha se envolvido, ainda que com valores não tão expressivos ou de maneira até indireta, tem que ser afastado imediatamente do esporte por respeito ao futebol. Faz parte da vida e é tão importante para tanta gente e move tanto dinheiro, tanta paixão, a gente não pode permitir 1 milímetro desse tipo de agressão criminosa contra o esporte e as suas regras. Saiu barato, pelo menos por enquanto, pro Bauerman. Bom, o Megali está aliviado também, chorou ontem, mas foi de alívio, né? Igual o Bauerman. Um pouquinho de raiva também. É, raiva e alívio. Enquanto que Ivan Brandão tá caminhando nas nuvens aqui na redação da Band News, porque o Flamengo fez bonito, né? Se juntou a Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Bahia, América, Mineiro, Atlético Paranaense e a São Paulo, né? E avançam às quartas de final da Copa do Brasil. Fala aí, Yuri Queiroga. Estão definidos os 8 classificados às quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta, o Flamengo bateu o Fluminense por 2-0 com gols de Arrascaeta e Gabigol e avançou após ter empatado por 0-0 na ida. Já o Sport ficou muito perto de protagonizar uma remontada histórica sobre o São Paulo, mas o tricolor avançou. Depois de vencer o primeiro jogo por 2-0, o time de Dorival Júnior levou a virada do Leão, que ganhou por 3-1 no tempo normal no Morumbi. Mas nos pênaltis, o tricolor contou com o goleiro Rafael, que defendeu a cobrança de Luciano Juba e venceu por 5-3. Flamengo e São Paulo se juntam a Palmeiras, Corinthians, Atlético Paranaense, Grêmio, Bahia e América Mineiro. O sorteio das quartas de final deve ser realizado na semana que vem. Eu amei esse. Edna, adoro esse programa. Duro é aguentar. Mas aguenta, Edna, que chega uma hora que fica uma delícia. Pô, duro é aguentar, é muito bom, né? No começo é difícil mesmo, mas depois você vai ver, vai valer a pena. Vamos aliviar a barra da Edna? Depois você vai ver que tá no começo.